Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui de dois atletas que eles dois são relativamente parecidos, não são tão parecidos assim, mas são relativamente parecidos, em que um não consegue criar as condições para a aparição das competências e que o outro, que foi inclusive que saiu no slide anterior, a imagem do slide anterior, ele consegue criar as condições para a aparição das competências. Não estou dizendo que o Bruno Henrique é mau jogador, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o Bruno Henrique ele poderia criar mais vezes as condições para que essa competência que ele tem apareça. E que o Vinícius cria mais vezes para si próprio, para o que configura, o que de fato consolidifica ele como um jogador que tem essa competência. Eu vou dar um play aqui, ó, e vou pausar bem na hora do domínio. Ó, o Bruno Henrique ele faz um domínio já nas costas de pressão. Eu vou até buscar a nossa canetinha tática aqui para a gente exemplificar. Basicamente sem oposição nas costas, inclusive com a linha de passe aberta. Se ele gira, ele tem uma linha de passe aberta aqui, ó. Ele tem essa conexão, ele com o lateral que passou do lado dele. Então, o que é que nos faz entender aqui? Como ele não tem um grande entendimento do espaço, como ele não parece ter um grande entendimento do espaço, não me parece que ele tenha criado as condições para que a competência de 1 para 1 dele, que é muito forte, apareça. Então, isso vai prejudicar ele e, ao invés da seleção brasileira, que já conseguiu vencer essa linha de pressão aqui, né? A Colômbia está jogando um 4-1-4-1. Já conseguiu vencer a primeira linha de 4. Ou seja, o não entendimento dele sobre como realizar o domínio e para que lado girar e entender que ele tem condições de se acelerar a ganhar esse duelo, vai ter prejudicado ele em relação... Ele e a equipe, né? Em relação a conseguir conduzir a bola para frente. Então, deixa eu tirar isso aqui, limpar, só para a gente ver o lance prosseguindo, tá? E ele vai jogar para trás. Ok? Logo em seguida, tem outra situação muito parecida. Recebeu a bola no entrelinhas, sem oposição nas costas e, ao invés... Eu não estou dizendo que a decisão que ele tomou é a decisão errada, tá? Não é o meu objetivo. Estou dizendo que ele tinha a possibilidade aqui de girar para enquadrar com a baliza, para estar de frente com a baliza. E se você for olhar bem, se você reparar bem, como diz o Ciro Gomes, né? Repare bem. Se você for reparar bem aqui, ó, ele tinha uma conexão que poderia ser feita aqui no espaço, ó, com a projeção desse atleta aqui, ó. Se esse atleta aqui projeta, ele tem um passe de ruptura que poderia fazer uma situação de profundidade aqui. Bom, e aqui, o que é que o Bruno Henrique vai preferir fazer? Ele vai jogar de maneira mais confortável, né? Vai jogar para não errar, Rafa, mas é a seleção brasileira, ele entrou no fim do jogo. Tá, tudo bem. É o que difere o jogador que bate do que não bate, muitas vezes. O jogador que é conservador nas situações que poderia ser mais arriscado, o jogador que arrisca quando tem que arriscar. Aí ele devolve em apoio frontal. Vou até voltar, né? Como ficou muito tempo pausado. Pra vocês verem bem isso. Estão conseguindo ver bem aí, né? E ele devolve de costas. Essa situação que aconteceu na seleção brasileira acontece inúmeras vezes no Flamengo. Mas muito mesmo. Eu vejo muito jogo do Flamengo, muito. Situação que se ele domina de maneira assertiva, com melhor enquadrado, com melhor apoio, ele conseguiria jogar, ele conseguiria acelerar, ele conseguiria fazer aquilo que ele faz de melhor, que é aquilo que ele tem de forte, que é 1 para 1. E olha a diferença do Vinícius, né? Muita gente fala do Vinícius, muita gente fala sobre o Vinícius errar muito, definir mal no último terço. A questão é que, eu concordo, inclusive, ele acha que ele define mal no último terço, tem melhorado, na última temporada dele ele melhorou. O que eu acho que é a situação principal do Vinícius aqui para mim é que o Vinícius ele tem as condições para gerar a tomada de decisão errada no último terço. Ele só erra no último terço a decisão porque ele gerou as condições para chegar lá. Eu acho que esse é o ponto. Então, por exemplo, quando a bola entra no Vinícius aqui, ó, o Vinícius faz o domínio com o pé esquerdo, que já é o domínio, que não é o pé dominante dele, não, o pé, ele é destro, mas é o pé que vai livrá-lo da pressão do Busquets e é o pé que já está mais próximo da baliza. E aí isso permite acelerar. Isso o permite acelerar. Ele já deixa o Busquets para trás e aí ele já enquadra de frente no 1 para 1 para acelerar. E ele faz essa jogada aí. Acaba finalizando mal, mas faz essa jogada aí. Nesse ângulo agora que a gente vai ver, fica muito nítido o domínio. Preste atenção só no domínio. Deixa eu voltar, que é bem rápido, tá, pessoal? Então ele já domina escapando do Busquets. Então o domínio criou condições para que para que a competência de 1 para 1 aparecesse nele aqui. E aí, Rafa, o Bruno Henrique estava na seleção brasileira. Cara, o Vinícius aqui estreando em clássico pelo Real Madrid. Então, muito mais jovem que o Bruno Henrique, inclusive, muito menos rodado. Então, assim, esse ponto influencia muito, não estou dizendo que não influencia.
Mas é interessante enxergar isso. Uma sucessão de domínios do Vinícius em que ele vai ter a melhor decisão em relação à sua posição no espaço. Então, por exemplo, nesse primeiro domínio, né, logo em seguida dessa situação que a gente viu, a gente já vai ver ele dominando para trás, fugindo da pressão e utilizando o passe de retorno. Ele já está muito pressionado, ele não tem mais o que fazer para frente. Então, é a melhor decisão. Logo em seguida, um domínio com o pé esquerdo. Com o pé esquerdo, que já é o pé que vai criar condições de perfilamento para que ele acelere, se ele quiser decidir assim, contra o jogador do seu espaço. Ok? Ele preferiu retornar ao jogo, mas ele tem condições. Mais uma vez, ó, ele já domina com o pé direito, orientando para ficar de frente, orientando para poder acelerar, se for o caso. E aí, com a dobra, ele prefere não acelerar, né? Utiliza passe de retorno. Agora, o domínio já com o pé esquerdo, já para enquadrar a relação sem medo, para não dar tempo do sem medo encurtar e pressionar de costas. E aí ele consegue ter a vitória, né? Ele vence o duelo 1 para 1. Então, isso é criar as condições para que apareçam as competências. O Vinícius mostrou isso aqui nesses lances que a gente viu, e o Bruno Henrique não.